Estamos de volta. Eu tenho uma palavra de superação para a sua vida. O que te impede de chegar aonde você gostaria? Quais são as suas limitações? Você de fato é uma pessoa feliz? Eu gostaria de discorrer com você acerca da sabedoria milenar, aonde com toda certeza você receberá uma palavra de direcionamento, uma palavra que poderá transformar a sua vida. Eu sou o pastor Isnael de Souza e esse é o programa Superação e eu tenho certeza absoluta que algo grande Deus ele vai fazer na sua vida. Eu gostaria de discorrer com você sobre o texto de Mateus no capítulo de número 5 a partir do versículo de número 2, que diz assim: E ele se pôs a ensiná-los dizendo, no versículo 3 diz, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando nós vemos esse texto, nós começamos a meditar em alguns fatores que norteiam a verdadeira felicidade. E eu gostaria de falar com você hoje sobre 4 pontos que são fundamentais para a verdadeira felicidade. Primeiro ponto, a felicidade é fruto do que somos e não fruto do que nós temos. Quando nós olhamos o texto em que Jesus discorre sobre as bem-aventuranças, talvez um dos sermões mais conhecidos de todos os tempos, nós observamos que Jesus ele não estava focado naquilo que o seu povo poderia ter, até mesmo porque os fariseus, no mesmo local aonde ele falou sobre a palavra de Deus, ele trouxe uma reflexão muito importante, que a essência do ser humano ela não está naquilo que nós podemos conquistar. Porque os fariseus eles citavam Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, falando das possibilidades de receber bênçãos materiais. Todavia, o povo era insatisfeito, pobre no aspecto financeiro e econômico, escravizado por uma outra nação. Porém, quando Jesus vem, ele traz uma alegria diferente daquela que eles estavam habituados a ter. Então, quando nós falamos sobre o fator humildade, ser, ter, isso revela algo muito importante, que se nós queremos de fato ser felizes, nós precisamos ter autoconhecimento. Quem nós somos? O que nós temos não define quem nós somos. Por isso que muitas pessoas elas são infelizes, porque elas se definem por aquilo que elas conquistaram, que de fato é importante. Todavia, o mais importante é você entender quem você de fato é. Esse é o primeiro fator que nós gostaríamos de discorrer. Segundo ponto, a felicidade está na humildade. O que me chama a atenção que a humildade ela é muito ligada ao que nós já dissemos aqui, que é o autoconhecimento, que traz a possibilidade de reconhecer as nossas dificuldades e limitações. Quantas pessoas não sabem pedir desculpas? Quantas pessoas não sabem pedir perdão? Quantas pessoas não sabem dizer, eu errei? E muitas vezes vivem durante anos remoendo problemas que passaram, problemas que aconteceram, porque não aprenderam através de uma pequena palavra ou de uma pequena frase, como perdão ou eu errei, a mudar a sua trajetória. O autoconhecimento é muito importante para que você possa avançar. E as pessoas que são humildes, elas são detentoras do autoconhecimento. A humildade, ela é a chave que pode abrir muitas portas para a sua vida. Humildade não tem nada a ver com simplismo ou pobreza, mas humildade tem a ver com introspecção, com reflexão, com reconhecimento, com gratidão, sentimentos que são de pessoas verdadeiramente nobres. Um outro ponto muito interessante. A felicidade, ela está ligada ao contentamento. Muitas pessoas querem ser abençoadas, felizes, querem ser prósperas, mas
não são pessoas que estão satisfeitas com aquilo que têm. E quantas vezes nós perdemos algo que Deus preparou para a nossa vida porque nós não aprendemos a estar satisfeito com aquilo que nós temos. Um exemplo que nós poderíamos citar é o da árvore. Por mais que você queira comer o fruto, é importante você cultivar a semente. Primeiro você precisa ter algo que é pequeno e aos olhos humanos talvez até insignificante, mas é um processo importante para que lá na frente você possa colher os frutos. E o contentamento com aquilo que nós temos, talvez para nós nos dias de hoje, seja um desafio, porque as pessoas vivem tão ligadas em poder adquirir, vivem tão ligadas em terem um status, vivem tão ligadas na possibilidade de atingir um nível além, que não se contentam com aquilo que têm. Quantas pessoas sacrificam a sua família, sacrificam a sua saúde para poder ter mais, para poder chegar além e no fim acabam arrebentadas. Tem gente que se esforça tanto para chegar, chega, mas na trajetória não aproveita. É como uma viagem que você faz, mas você não olha a paisagem. É como uma viagem que você faz, mas você fica preocupado com a hora de chegar, com a hora de vir embora. Isso é falta de contentamento. É falta de você analisar que nas pequenas coisas da vida, na simplicidade da vida, nós podemos ser felizes. Levando em consideração algo muito importante, que a palavra bem-aventurados é uma palavra que deriva do grego que nós precisamos observar. É Macários. Macários significam pessoas plenamente felizes. Para quem não sabe, geográfica e historicamente, Macários era uma ilha que se encontrava próximo a Roma. E nessa ilha, as pessoas eram felizes porque elas não precisavam sair da ilha para comprar nada, para negociar nada. Elas eram plenamente satisfeitas, porque ali naquele pequeno pedaço de terra, elas eram felizes. Elas possuíam tudo que elas precisavam. E não era um local muito grande. Infelizmente, nós só olhamos para aquilo que tem uma expressão, talvez aparentemente aos nossos olhos atraente. Mas nas pequenas coisas, eu garanto a você, nós podemos ser felizes. No sorriso de uma criança, nós também podemos encontrar a paz de Deus. Indo adiante, algo que é muito importante para a nossa mensagem. A felicidade, ela é sobrenatural. A felicidade que nós adquirimos através de uma piada, de uma história, de um bem adquirido, ela passa, ela é transitória. Mas a felicidade, quando ela vem de Deus, a felicidade, quando ela é pautada na palavra do Senhor, é uma felicidade sobrenatural. Então, quando Jesus fala da bem-aventurança, e aí entra o ponto fundamental, nós precisamos entender que Jesus estava falando de coisas sobrenaturais, porque se você ler e discorrer esse texto, você vai entender que ele falou que bem-aventurados eram os pobres, bem-aventurados eram aqueles que choravam, que são circunstâncias e sentimentos que muitas vezes nós olhamos com um certo receio, mas Jesus disse que era possível, mesmo em meio a essas adversidades, nós gozarmos plenamente da felicidade, porque de fato a felicidade ela é algo sobrenatural, que é produzida de dentro para fora. O fato é que, infelizmente, muitas vezes nós invertemos essas ordens. Nós queremos viver uma felicidade que ela se manifesta de fora para dentro. Mas, na verdade, Jesus, quando ele entra no nosso coração, ele produz em nós uma felicidade eterna através da salvação. Através de algo que não é produzido por conta de uma condição que eu tenha de fazer isso. Até mesmo porque eu não tenho condição de acrescentar nenhum dia a mais de vida. Eu não tenho condições de fazer nada além do que as minhas forças me permitem, a não ser que Deus ele renove essas forças. E quando nós falamos dessa felicidade sobrenatural, não é somente um sentimento ou um estado emocional, mas na realidade é uma manifestação que nós adquirimos através do Espírito Santo de Deus. E é importante nós frisarmos aqui, meu querido amigo, minha amiga,
Muitas vezes o que nos falta é somente tomarmos uma decisão. Às vezes nós ficamos tão preocupados com as circunstâncias, mas eu quero dizer para você que tudo pode ser diferente se nós buscarmos essa felicidade que é sobrenatural. Existem fatores que vão além da nossa compreensão, existem fatores que vão além daquilo que os nossos olhos podem ver. E isso ocorre quando nós entendemos que Jesus, de maneira sobrenatural, que vai além da nossa compreensão racional, e aí a nossa fé entra em ação, somente Ele pode mudar a minha história, somente Ele pode transformar a minha vida. A verdadeira felicidade, querido, eu quero frisar nesse momento que você está aí me vendo, é uma felicidade que você pode adquiri-la se você entregar a sua vida totalmente a Jesus. Talvez você pense, mas eu tenho tantas coisas para fazer, entregar a minha vida a Jesus vai me limitar, vai atrapalhar os meus projetos. Olha, eu quero dizer para você que os projetos e os planos de Deus, eles são maiores do que os seus. Às vezes você está passando um momento de adversidade em que você teve perdas significativas, mas entenda que tudo isso ocorreu, tudo isso aconteceu para que você se aproximasse mais de Deus, para que você entendesse que tudo que você conquistou até agora somente com as suas forças foi uma permissão de Deus. Talvez você pense, eu consegui sozinho. Não foi. Foi uma permissão de Deus. Mas para você gozar disso plenamente, você precisa de Jesus na sua vida. Eu não estou falando aqui para você trocar de religião. Trocar de religião não vai mudar em nada a sua vida. Frequentar um templo, até assiduamente, não vai mudar em nada a sua vida. Mas quando você entregar totalmente a sua vida nas mãos de Jesus, através da sua fé, obedecendo a sua palavra, buscando uma íntima comunhão com Ele, com toda certeza, eu posso lhe garantir que será a melhor decisão da sua vida. Baseado nisso, eu gostaria de dizer para você que você não desista, não desanime, porque Jesus, Ele pode mudar a sua história. E eu gostaria de ler somente mais um texto da Palavra de Deus, que diz assim, no capítulo 5 de Mateus, versículo de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A fartura espiritual, ela vem de Deus. Quando o texto aqui fala de justiça, ele não está falando da sua justificação pessoal, do seu poder argumentativo para poder fugir de um problema ou resolver alguma questão que talvez venha lhe incomodar. Quando fala naqueles que são bem-aventurados por terem fome e sede de justiça, está falando na justificativa que vem de Deus ou na justificação que vem do próprio Deus. E o que me chama a atenção é que muitas vezes nós queremos usar as nossas justificativas para tentar resolver as nossas questões pessoais. Mas eu quero dizer para você que, obviamente, você precisa fazer a sua parte, mas quem te justifica é Deus, através do seu testemunho, através da possibilidade de mudança de vida. Nós sempre temos a ganhar quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Querido, curta a nossa página no Facebook, Superação, e também Missão Batista Ágape. Você vai encontrar lá com muita facilidade na descrição. Forte abraço para você, que Deus te abençoe.